pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar de uma das minhas maiores paixões da vida, que é justamente Harry Potter. E aí eu fiquei pensando aqui, o que eu poderia comentar de Harry Potter, assim, que talvez as pessoas pudessem aprender alguma coisa. E aí eu decidi fazer um vídeo talvez um pouco mais pessoal, mas como um desabafo, né? Algo que eu tenho a falar aí pra galera responsável pelos filmes de Harry Potter. Porque assim, gente, eu amo os filmes de Harry Potter, eu gosto muito, foi muito importante na minha vida, eu estava lá acompanhando todos no cinema na época que lançou, então eu gosto muito da maneira que eles passaram isso tudo pra telinha e foi uma coisa muito mágica, muito especial. Só que eu resolvi fazer uma lista de 5 coisas que me incomodaram profundamente sobre essas adaptações dos filmes de Harry Potter. Porque assim, eu sou uma pessoa que leu os livros de Harry Potter, inclusive eu recomendo muito, caso você que esteja aí me assistindo nunca leu os livros de Harry Potter, vai atrás, leia, que assim, eu garanto que talvez tenha uma chance muito grande de mudar a sua vida. E eu quero deixar bem claro que eu entendo perfeitamente que os filmes iriam cortar algumas coisas do livro. Afinal de contas, a gente tá falando de adaptação, né? Você tem corte de cena mesmo. Só que essas 5 coisas que eu vou falar aqui, elas são coisas que pra mim você não podia ter cortado. Você ferrou o sentido de algumas coisas da história só pelo fato de você não ter incluído algumas coisas no filme. E eu já quero avisar também que eu deixei o melhor pro final, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo pra você acompanhar tudo e pra você conhecer também as maiores diferenças entre os livros e filmes de Harry Potter, na minha opinião, é claro. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Vamos chegar na nossa meta de 100 mil inscritos, a gente tá chegando perto a cada dia que passa. Então também não esquece de mandar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Harry Potter. E vamos lá começar a falar aí de uma das sagas mais famosas já existentes. Eu não conheço uma pessoa que olhe pro filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e não goste dessa adaptação. Acha zoada, acha ruim ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, tem muita gente que fala que foi a melhor adaptação de Harry Potter e eu concordo plenamente, pra mim é o melhor filme de Harry Potter. Seja pela fotografia, seja por cenas icônicas, tipo essa. Não tem nada mais satisfatório que ver Hermione dar uma porrada no Draco, pode falar, vai. Mas uma das coisas mais legais desse filme é justamente o mapa do Maroto, né? A gente conhece pela primeira vez aquele mapa que mostra onde tá todo mundo do castelo, onde tá todo mundo ao seu redor. Porém, uma parte importante que não foi mostrada nos filmes de Harry Potter é justamente sobre os criadores do mapa, que são os chamados de Marotos. A gente vê o nome deles no filme, tanto no mapa quanto mencionado por alguém, e ninguém explica a bendita história dele. Esses 4 alunos da Grifinória, que depois a gente conhece como Sirius Black, James Potter, Pedro Pettigrew e Remo Lupin, foram os responsáveis por criar o mapa do Maroto. Tem tantos detalhes sobre eles nos livros que me surpreende, honestamente, eles terem esquecido de contar algumas coisas. Por exemplo, esse ranço que o professor Snape tem em relação ao Sirius, ao James Potter, que é o pai do Harry, e ao Lupin é totalmente justificável, porque nos livros você descobre que o Snape quase morreu por conta de uma pegadinha que o Sirius armou pra ele. Sabe o Salgueiro Lutador? É, aquela árvore lá que fica batendo em tudo, aparece em Câmara Secreta, aparece em um monte de filme aí. Essa árvore tem uma passagem que a gente vê em Prisioneiro de Azkaban que leva até a Casa dos Gritos. Inclusive, vou jogar uma curiosidade aqui pra quem nunca leu. A Casa dos Gritos tem esse nome porque era o local onde o professor Lupin se transformava em lobisomem quando ele estudava em Hogwarts. O Dumbledore fez essa passagem dentro da escola pra ficar mais fácil pro Lupin. E aí, na época da escola, o Snape ficava muito curioso sobre o que os amigos do Lupin viviam fazendo durante as transformações dele. Porque todo mundo sumia quando o Lupin ia se transformar e o Snape ficou curioso em relação a isso. Então teve um dia que o Sirius sabia que o Snape estaria seguindo ele e o Sirius Black acabou levando o Snape diretamente até o Salgueiro Lutador, bem onde o Lupin estava se transformando. Ou seja, ele levou o Snape perto de um lobisomem. Tipo, o Lupin, ele perde totalmente o senso dele quando ele vira lobisomem. Então o Snape poderia ter se machucado muito ou até mesmo morrido por conta dessa piada que o Sirius resolveu fazer com ele. Cara, podia ter dado uma merda gigantesca. Olha esse tipo de brincadeira. Então, pra mim, toda essa história dos
dos marotos, essa história que explica um pouco do ranço do Snape. Você falar um pouquinho deles, né, falar um pouco do Rabicho, do Lupin, do Sirius e do James, foram coisas que fizeram muita falta, sim, pra mim, em Prisioneiro de Azkaban. Foi a única coisa que faltou pra ser o filme perfeito, porque eu já amo muito esse filme. O segundo item dessa lista tem a ver com o Voldemort. Sim, o vilão de Harry Potter, né? O que eu vou ter a reclamar aqui sobre o Voldemort? Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a gente aprende um pouquinho sobre a infância e a adolescência do Lord Voldemort. Algumas das motivações dele, a gente vê ele encontrando Dumbledore pela primeira vez. Beleza, tem alguns flashbacks aí. Só que as coisas não foram contadas na proporção que deveria. Porque literalmente só tem 2 flashbacks em Enigma do Príncipe, sendo que no livro tem muito mais. E não são quaisquer flashbacks que eu tô falando aqui. Não tô falando de coisas assim que só foi uma informaçãozinha sobre o Voldemort, beleza, você tirar, tá tranquilo. Eu tô falando aqui de flashbacks que explicariam, por exemplo, quais são as outras Horcruxes e qual foi a seleção do Voldemort aí pra escolher, eu quero essa Horcrux, eu quero essa. Você já parou pra pensar que quando você vai assistir Harry Potter e as Relíquias da Morte, parece que o Harry já sabe quais são as Horcruxes? Ou então que ele tem uma leve ideia onde encontrar elas? Ele até sabe quantas Horcruxes são, sendo que essa informação nunca foi passada pra ele nos filmes. Isso ficou uma coisa sem sentido, porque eles simplesmente excluíram os flashbacks que contariam isso em Enigma do Príncipe. Um dos flashbacks mais importantes que eu acho que tem a ver com a criação das Horcruxes é a história da mãe do Voldemort, né? E também do Anel de Marvolo Gaunt, que foi aquela Horcrux que o Dumbledore destruiu, né? Isso, inclusive, acabou com a mão do Dumbledore. É através da história dela que, inclusive, a gente fica sabendo o porquê o Voldemort é incapaz de entender o amor. Por que ele não sabe como o Harry sobreviveu ao feitiço dele? A resposta é que o Voldemort é fruto de uma poção do amor, e é por isso que ele não entende o amor. Esse detalhe é importantíssimo pra gente sacar toda essa história do Harry com o Voldemort e tudo mais. Por que deixaram essa coisa meio sem noção? Parece que o Harry simplesmente sabe quantos Horcruxes são. Isso tudo seria muito melhor explicado se você tivesse colocado os flashbacks do Voldemort. Mais flashbacks do Voldemort, né? 2 não são suficientes. A terceira coisa que eu tenho pra comentar aqui é sobre os confrontos que o filme resolveu mostrar, as tretas. Uma coisa é você falar da batalha de Hogwarts, né, que aconteceu ali em Relíquias da Morte, a trilha sonora me arrepia até hoje, foi uma coisa maravilhosa, assim, pra mim foi uma adaptação legal. Tirou muita coisa? Tirou, mas nada que fosse me matar, foi tranquilo. Porém, tem muitos outros confrontos em Harry Potter que não fazem jus àquilo que foi no livro. Eu vou focar mais especificamente em um aqui que acontece em Enigma do Príncipe. Você já reparou o quanto foi estranho em Harry Potter e o Enigma do Príncipe quando os comensais chegam em Hogwarts e eles andam naqueles corredores, eles estouram vitrais, eles fazem de tudo e não tem uma alma que acorda que vai ver o que tá acontecendo? E ainda fala no começo do filme que tem aurores ali na escola, só que você viu a função dos aurores no meio dessa treta? É esse Aurora aí que vai defender a escola? Caraca, né? Tamo bem. Pois é, no livro não é assim que funciona, porque isso é totalmente sem lógica, né? No livro tem uma lógica ali. No 6º livro acontece praticamente uma batalha ali 2.0 nos corredores da escola. Porque tem todos os aurores ali, então a Tonks tá ali, o Lupin tá ali, a família do Rony tá ali, todos participam dessa briga também. É um momento super tenso do livro que infelizmente não foi pro filme. E eu até hoje não entendo por quê, porque ficou um negócio muito sem sentido, ninguém naquela escola ter acordado. No número 4 aqui, eu vou falar sobre 2 relações que tiveram entre alguns personagens em Harry Potter e me incomodaram muito o fato de não terem sido desenvolvidas, ou até mesmo, no meu ponto de vista, não existiram de forma alguma. Você vai ver que essas relações têm tanto drama que você vai parecer que tava vendo outra história, entendeu? Filme e livro vai virar uma coisa completamente diferente agora. Primeiro, eu quero comentar de uma das minhas personagens favoritas, que é a ninfadora Tonks, e todo o relacionamento que ela tem com o Lupin, que infelizmente não foi mostrado no filme direito, ou então mostra como se fosse uma coisa super fofa e que ninguém se irrita e que não tem drama nenhum, sendo que é uma das coisas mais dramáticas ali de Harry Potter, é esse relacionamento do Lupin e da Tonks. Nos livros, o Lupin e a Tonks têm mais de 10 anos de diferença de idade, e isso acaba criando uma insegurança muito grande por parte do Lupin, que acha que a Tonks vai estar desperdiçando
forçando a vida dela a se ficar junto com ele, principalmente considerando que o Lupin é um lobisomem. Então ele fala que ele não quer que a Tonks perca a vida dela, cuidando ali de uma pessoa que é lobisomem, que tem esse estado, que vai voltar machucada e tudo mais. Inclusive, esse fato é tão pesado na vida do Lupin que ele resolve abandonar a Tonks grávida por puro medo da criança nascer como ele. Ele se culpa muito pela gravidez da Tonks. Eles se amam muito, querem ficar juntos, só que o Lupin é extremamente inseguro e isso acaba machucando a Tonks em muitos momentos do livro. Mas no final das contas, o Lupin, ele toma um esporro do Harry. Sim, o Harry briga muito com o Lupin sobre isso que ele fez com a Tonks. Ele fala, como assim, né? Você vai abandonar a mulher grávida? Você tá louco? E isso acaba dando um choque de realidade ali no Lupin, que volta pra Tonks. Ele vê o filho dele nascer e tudo mais. Inclusive, o Harry é o padrinho do filho dele, né? Que se chama Ted Lupin. E pra alegria do Lupin, o filho dele não nasceu com a condição de lobisomem, e sim com a condição da mãe. Pra quem não sabe, a Tonks e o filho dela, o Ted Lupin, são dois metamorfamagos, ou seja, pessoas que conseguem mudar a aparência física de alguma forma. Vocês lembram que a Tonks muda a cor do cabelo, ela muda o nariz, esse tipo de coisa? Em muitos momentos em Ordem da Fênix mostra isso, ela fazendo brincadeiras ali com a galera. E o filho dela é exatamente assim, o cabelo dele muda de acordo com as emoções, assim como era com a mãe dele. Então, sinceramente, gente, eu fico muito na bad que eles decidiram excluir todo esse drama da Tonks e do Lupin, sendo que é uma coisa que fez peso na história de certa forma, mas infelizmente isso não aconteceu. E a outra relação que eu queria comentar aqui é justamente a do Percy Weasley com o restante da família dele, né, com os outros Weasley. Porque em determinado ponto do livro, o Percy, ele se alia ao Ministério da Magia, e o Ministério justamente está contra o Harry, né, tá contra o Dumbledore. Então é muito pesado, é muito triste e ao mesmo tempo interessante ver todo esse conflito dentro da família Weasley, né? Você vê, por exemplo, a Molly Weasley sentindo uma tristeza enorme, sendo que você é acostumado a ver ela feliz e querendo cuidar de todo mundo e tudo mais, sendo que na verdade ela tá passando a maior tristeza da vida dela ali, porque ela não pode contar com um dos filhos dela, que é o Percy. Inclusive, o Percy só volta a falar com a família dele depois da batalha de Hogwarts, lá em Relíquias da Morte. Então você vê todo esse processo da família Weasley tentando se adaptar a essa desavença muito grande, porque o Percy, ele praticamente fez uma traição, gente. Não tem outra palavra pra dizer isso. E é uma coisa que poderia ter sido usada nos filmes pra aprofundar a Molly Weasley, por exemplo, e mostrar esse lado meio triste dela. Mas é claro que eles escolheram não mostrar isso, e eu tenho muita curiosidade de como isso seria. Agora, finalmente, eu vou pro meu último motivo, o meu quinto item da lista. E provavelmente, se você é muito fã dos livros de Harry Potter, você deve estar se perguntando como é que eu não mencionei isso antes. O que os filmes fizeram com a Gina Weasley? Sim, galera aí, fã de Harry Potter que lê os livros, segura aqui na minha mão, tá tudo bem. Vamos reclamar juntos sobre a Gina Weasley. É engraçado pensar que a Gina, ela é a mais nova ali dos Weasley, é a única menina dos filhos da Molly e do Arthur Weasley. E se você for avaliar a função da Gina nos filmes de Harry Potter, você vai descobrir que ela faz as seguintes coisas. É figurante da Grifinória, foi possuída pelo Diário, foi salva pelo Harry, mesmo ela tendo uma varinha pra se defender, foi figurante no quadribol, lança reducto, fica desconfortável perto do Harry, dá comida na boca do Harry, amarra o cadarço do Harry. O que fizeram com a minha Gina Weasley, cara? Ela não é assim. Gente, sério, em toda a minha vivência, eu acho que eu nunca vi uma adaptação tão ruim a um personagem do que a que fizeram com a Gina. Na verdade, eu considero que nem teve adaptação por parte dela, né? Não existiu. Inventaram uma personagem com o mesmo nome, só isso. Não, mas falando sério agora, né? Sem brincadeira, até o quarto filme, até o Cálice de Fogo, a Gina estava bem adaptada, porque ela era mesmo uma personagem mais insegura, que tinha sentimentos com o Harry que não eram recíprocos, então até aí tudo bem, beleza. Mas e depois? O que aconteceu? Na moral, assim, me explica. Eu escuto aqui, eu ouço você me explicar o que aconteceu com a Gina. Primeiramente, não me entenda mal aqui, tá? A Gina, ela é par do Harry nos livros? Sim. Mas o porém aqui é que ela não é só par do Harry, ela é muito mais do que isso. A partir do quinto livro, você vê que a Gina, ela é uma personagem popular, divertida, amiga, inclusive ela é tipo a melhor amiga da Hermione. E nos filmes mal tem interação entre a Gina e a Hermione, eu fico triste também. Inclusive, a Gina é tão
talentosa que ela faz alguns feitiços melhor do que a Hermione. Olha o patamar dessa garota. Outra coisa legal é que ela não tem medo de dizer o que ela pensa. E ela também não se intimida facilmente. Ela é responsável por muitas das coisas dos livros. Ela sempre tá disposta a ajudar os outros, mesmo quando ela não tá entendendo muito do assunto, ela se coloca ali pronta pra ajudar se necessário. Inclusive, ela tem muitas discussões com o Harry e com o Rony, que constantemente querem tirar ela dos rolês, sabe? Querem tirar ela da discussão. Rolou uma revolução em Hogwarts, né, que ia contra ali a direção do Snape e dos Comensais da Morte se apossando da escola. E quem liderou essa revolução não foi nada mais, nada menos que Gina Weasley. Junto, é claro, com o Neville e com a Luna. Quando o Harry tava caçando as Horcruxes ali pelo castelo, a Gina que deu a ideia de tentar roubar a espada de Godric Grifinória do escritório do Snape. Foi ideia dela. E eu não vou nem comentar de como é que foi o beijo do Harry e da Gina nos livros, porque aí sim eu vou ficar depressiva, sabe? Aí eu vou ficar aqui, vou desligar a câmera já, vou embora. Enfim, depois de muita reclamação aqui, eu acho que deu pra entender a minha revolta eles não terem feito uma Gina decente pros filmes de Harry Potter. E não leve a mal, não é nenhuma crítica a Bonnie Wright, que é a atriz que interpreta a Gina, muito pelo contrário. Eu acho que fisicamente ela parece muito com a Gina dos livros, mas infelizmente não escreveram as cenas pra ela interpretar. Simples assim. Então não leve nada do que eu falei aqui como crítica pros atores ou algo do tipo. Leve como crítica pra adaptação, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, atendendo aí muitos dos pedidos, né? Que, nossa senhora, vocês pediram muito vídeo de Harry Potter. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!